Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks e hoje a gente vai falar sobre construção de marca, só que com quem faz isso no dia a dia do negócio e da operação. E marca não é só estética, não é nome bonito, nem só feed organizado. É percepção, consistência, repetição e principalmente a forma como o negócio se posiciona e entrega valor em cada detalhe, da porta para fora, mas também da porta para dentro. E para aprofundar essa construção na prática, a gente recebe hoje o fundador e chefe do Broca, que vem fazendo uma marca com identidade bem forte, personalidade e uma proposta muito clara, que traduz isso na experiência, no produto e na comunicação. Cadu Evangelisti, muito bem-vindo. Muito obrigado. Que chique essa apresentação. Você gostou? Nossa senhora. Meu Deus, mãe, você tá assistindo aí? Você tá vendo isso aí? Pô, que isso, velho. Muito chique. Muito obrigado pelo convite. Imagina, querido. Tô muito feliz. Eu queria, antes de tudo, antes que eu me esqueça, eu queria te entregar um presentinho. Presentes. Do Gostamos. Broca, com o nosso chão de caquinho. Olha lá que lindo. Olá, gente. Isso é marca. Isso é construção Tá vendo? de marca. Começamos já, tá? Ó, que massa. Temos uma camiseta e um boné do Broca. Esse boné é disputado, lindo. tá? Lindo. A gente não vende o boné. As camisetas a gente vende, mas o boné não. Lindo, lindo. Então quem tem o boné... Quem tem o boné sai na frente. Olha, amei. Muito obrigada. Imagina. Vamos chegar aí na criação e construção de itens, né, também, mas para a gente começar, me conta um pouco do seu background, de onde você veio, o que você estudou, bababá, da sua história até o Broca. Agora, até os dias de hoje. Então tá. Eu sou daqui de São Paulo, mas eu passei boa parte da minha vida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Seus pais moram lá? Meus pais moram lá, mas morávamos em São Paulo. Tá. A gente mudou em algum momento para lá, foi em 97 ou 98. E eu acho que tem super a ver com a nossa temática de hoje. Quando eu resolvi ser cozinheiro, eu tinha 14 anos e eu falei, vou ser cozinheiro. Na verdade, eu pensava, vou ser chefe de cozinha, com 14 anos. Só que, com 14 anos, eu tô falando de 2003, 2004, onde não existia tudo isso que envolve a gastronomia hoje, da gastronomia da porta das cozinhas para fora, não tinha nada. Então, a gente tinha muito pouco acesso à informação sobre o que se fazia no Brasil com relação à gastronomia. Tinha muito mais material de fora, né? Então, meu pai me perguntou, eu jamais esquecerei, ele me fala aí, quem que você admira? Aí eu lembro que eu falei o Alex Atala, o Clotro Agro e um monte de chefe de fora. Lembro que eu citei tipo Jamie Oliver, Gordon Ramsay, coisas assim. Ele falou, Alex Atala. Quem mais? E eu não sabia. Isso com 14 anos. E aí me gerou um problema, assim, porque eu falei, e agora? Realmente, eu vou fazer o quê? Né? Porque, querendo ou não, essa quantidade de informação, de reality show e essa quantidade de buzz sobre comida, sobre gastronomia, sobre profissão, ajuda hoje em dia a quem está na faculdade ou quer decidir a profissão e tal, porque você tem informação pelo menos para não querer. Sim. Né? Não só para querer. E aí eu resolvi fazer primeiro, então, publicidade e propaganda. Então, eu fiz publicidade e propaganda. Tá. Com minha formatura, colação de grau, aconteceu, eu tinha 20 anos ainda. Né? Porque eu sou mais novo, eu entrei adiantado na escola, então com 17 eu entrei na faculdade. E aí, com 20 anos, eu falei, bom, beleza, vou pro mercado. E aí fui trabalhar em agência. Trabalhei coisa de, 6 meses na agência, talvez menos. E aí, um belo dia, eu falei, não, realmente não é isso que eu quero. E aí, larguei. E aí, fui cozinhar. E aí, eu trabalhei um monte de lugar em Ribeirão. Eu chefiei os principais restaurantes pulando, né, pra gente facilitar. Os principais restaurantes de Ribeirão. Dei muita consultoria no Brasil todo. Teve Lohan aqui em São Paulo também. Teve um pouco de Rio de Janeiro. Aí, voltei para Ribeirão. Vim para São Paulo de novo. Aí, fui para Trancoso. Chefei 3 restaurantes em Trancoso até decidir abrir o Broca.
Então, tô com 14 anos de profissão e só que mais 4 de faculdade de publicidade, uns 6 meses de trabalhando em agência que me ajuda até hoje Não, em com algumas certeza. coisas, assim, né? Do tipo... Essa formação, e principalmente nessa idade, a gente absorve de um jeito muito incrível que depois você usa em tudo aquilo que você faz, né? Mesmo do seu jeito de pensar negócio, seu jeito de pensar um prato, seu jeito de pensar camiseta, você tem uma influência do que você absorveu lá atrás, né? Sem dúvida. Quando tudo que eu vou criar com relação ao Broca parte de muitos repertórios, assim, né? Então, eu vou tentando abrir as gavetinhas que eu organizo no cérebro e falar, essa aqui vai ser útil para isso, essa para aquilo e tal. Então, por onde eu vou, por onde eu viajo, e para comer, para conhecer e tal, eu nunca fico só atento ao serviço, à comida, à carta de coquetéis, à carta de vinhos e à hospitalidade. Nunca é só isso para mim. Eu fico muito atento na playlist, eu sou muito atento à maneira que o chefe enxerga o imóvel, então onde ele coloca cada coisa, ao logo, a comunicação, a como o salão se comporta, se é mais casual, mais formal, porque isso não diz só sobre hospitalidade e o serviço do restaurante, isso diz muito sobre a comunicação. Sim. Então, como você quer ser visto. Então, eu fico de olho em tudo isso e eu acho que é um dos segredos que as pessoas já descobriram, mas que às vezes não tem essa skill para conseguir entender na hora de montar um negócio, porque você pode ser um super cozinheiro, você pode ser o melhor cozinheiro, você pode manjar muito de salão, você pode entender de harmonização de vinho, você pode ser um expert em tipos de destilado. Agora, se você não monta um negócio pensando em como você quer ser visto, para dentro e para fora, como você falou na belíssima apresentação, não adianta, não vinga. Porque você pode até construir um negócio, esse negócio pode até ser próspero, mas não significa que você construiu uma marca. São coisas diferentes, né? Completamente diferentes. E eu falo que hoje minha função no Broca, óbvio, no primeiro ano, eu estava ali todo o serviço, eu estava soltando o serviço, estava no passo, soltando o prato, o primeiro ano inteiro. Depois, não mais, eu consegui moldar a equipe para ficar sem mim. Eu pensei o Broca desde antes de começar a obra, para não precisar de mim. Porque eu sabia que eu seria mais útil do Broca para fora e de fora para o Broca. Perfeito. Então, eu acho que a função que eu exerço hoje, ela tem totalmente a ver com o que eu pensei e o que eu acho que é realmente relevante, onde eu sou mais útil. Só explica o que você cuida, o que você faz, que cadeira você senta lá hoje. Eu cuido de... Bom, eu sou o dono do restaurante. Qual que é a sua profissão? Eu sou cozinheiro. Qual que é a sua função? Minha função é dono de restaurante. Tá. Então, porque... Seu cargo, né? Sou dono de restaurante, porque eu não... Você é o chefe do restaurante? Não sou. Eu crio todos os menus são... Chefe criativo, mas não chefe executivo. Exato. Então, a gente tem chefe executivo, chefe de cozinha e tem eu. Óbvio, a Gi, que é a chefe executiva, que é a pessoa que realmente faz as coisas acontecerem no restaurante todo, em todos os setores do restaurante. Ela me ajuda na criação dos pratos. A Mirella, que é a chefe de cozinha, me ajuda na criação dos pratos. Os cozinheiros opinam nos pratos, dão ideias e tal. É aberto, é super democrático. Mas, assim, de forma geral, os menus sou eu que crio. Dos menus executivos, hoje em dia é um pouco menos, mas eu sempre tenho que passar por mim a aprovação dos menus executivos que trocam semanalmente. Então, hoje eu penso no Broca como conceito, como construção de marca. Então, tanto criando ações para dentro, para os funcionários, a gente faz reality show para os funcionários, ações ali dentro para que eles possam ter oportunidade de comer em restaurante estrelado. Então, legal. A gente leva eles para comer nesses restaurantes e tal, dentro dessas ações. E para fora. Então, é sempre tentando trazer tudo que eu vejo por aí, viajo bastante para poder trazer para o Broca mastigado já. Então, eu vou para algum lugar, tenho um diagnóstico desse lugar, tenho insights e trago já mastigado, baseado nos números que a Gi também gera do Broca pra gente. Então, a gente tem insights juntos para a gente entender como a gente consegue aplicar isso no restaurante. Então, eu acho que exatamente isso, mais do que uma marca engraçadinha, do que vídeos que vão viralizar, realmente uma consistência. Quando a gente criou a marca do Broca, eu criei uma frasezinha que está até hoje na bio, mas hoje em dia nem é tanto mais, que é cara de restaurante com jeitinho de bar. Tá. O que é cara de restaurante com jeitinho de bar? A comida é
empratada, trabalhada, esmero, gotinhas, pincinha, beleza. Só que não é um restaurante que você vai servir primeiro a pessoa que pediu o vinho e a pessoa vai girar a taça e vai cheirar e toma rolha e tem uma apresentação sobre esse vinho. Não é um lugar que você vai sentar e vai cair o guardanapo e em 1 segundo o guardanapo já foi retirado. Não é assim. Foi pensado para ser casual. Por que foi pensado para ser casual? Porque eu queria um negócio com muito retorno financeiro. E eu achava que, e eu acho ainda, eu penso assim, que o volume é um fator assim, muito importante. Não é primordial, mas é muito importante para você ter uma operação saudável financeiramente. E aí você consegue ter uma boa caixinha, aí você não tem turnover, e aí você consegue fazer melhorias, e aí você consegue girar. Porque se não tem dinheiro, não tem nada. Sim. Não tem nada, é só ladeira abaixo e aí não tem o que fazer. E essa é uma premissa, eu amo quando eu ouço gente falando isso, porque assim, a gente tem quase uma culpa de dar certo e de fazer dinheiro. Não, né? imagina. Existe isso, uma culpa coletiva. E empresa que não gera riqueza e liquidez, ela não tem como prosperar, como melhorar, como pagar melhor a sua equipe. Então, o negócio precisa partir da premissa base de dar dinheiro, né? De Exato. ser lucrativo. E o conceito e a estrutura, o modelo de negócio, eles precisam também estar alinhados com isso, né? Então, o que você está falando, eu vou ter um esmero ali na cozinha, a gente tem um cuidado, tem uma apresentação, mas o serviço vai ser mais casual porque isso é mais barato. Exatamente. Sem perder valor se você traz isso na marca. Exatamente. Né? E até o que você falou do cara de restaurante com jeitinho de bar, isso é uma tagline, né? Uma selling line que a gente usa quando vai fazer construção de negócios. A Fê, que é minha sócia que faz a parte de branding, criação de marca, a gente sempre pensa nisso quando a gente faz a parte de conceito e business plan, a gente sempre traz essa assinatura para apoiar a construção de marca, né? Porque também ajuda a deixar claro o que é, o que somos, o que fazemos, para quem é. Exatamente. E é óbvio que isso tudo é adereçado, né? Tem vários colares e brinquinhos que dão esse toque, que fazem com que o branding fique amarradinho. Então, os signos da marca, né? Os detalhes. Então, o guardanapo que você... É um baita guardanapo. A gente usa um guardanapo super grosso, tipo assim, muito bom. E o prato é muito bom. E o talher é muito bom. É o copo e tal. Mas a arquitetura, as mesas, as cadeiras, o jeito, é tudo montado para você se sentir o mais livre possível e menos, vamos dizer assim, intimidado. Tá. Então, um restaurante que cabem, são 96 lugares sentados, mais 40 pessoas que ficam em pé ali na espera e tudo bem. Porque se você fica 1 hora e pouco esperando num restaurante com uma arquitetura um pouco mais séria, uma comunicação menos divertida, aquilo gera mais incômodo. Agora você está na rua, na calçada, na rua Hospicuelta, onde você pode tomar o seu coquetel, você pode pedir o prato, tem muita coisa para comer com a mão. Aquilo fica tranquilo, você espera 1 hora e meia tranquilo. E quem está sentado na mesa consegue entender esse rolê todo. Então, e o visual tem isso de quanto gera de expectativa, né? Exato. E quando você já tem o visual mais de bar, você já está alinhando a expectativa. Perfeitamente. Só que se eu tenho um guardanapo que é ruim, se eu tenho um talher ruim, se eu trabalho com bebidas ruins, com ingredientes ruins, aí ele não tem a cara de restaurante. Então eu preciso seguir isso, ele precisa ter a cara de restaurante. Então você vai comer lá, você vai falar, comida é boa. Coquetel é bom. Carta de vinho é legal, é trabalhado. O salão, ele é super casual, mas tem cordialidade, você se sente querido ali. Tem profissionalismo, exato, né? Mas sim, muito dentro da metodologia e do posicionamento. Esse é um ponto que eu adoro. A gente tem todas as terças e quartas-feiras um entreturnos ali, das 3 da tarde às 19. Onde a gente tem as 2 equipes, na quarta-feira as 2, na terça-feira 1. As 2 equipes. Onde a gente dá muito treinamento. E o treinamento é focado em ser casual, porém querido. Então, não é essa coisa de tipo, eu vou lá e eu não vou ser bem tratado, ou eu vou lá e as coisas são meio de qualquer jeito. Não, tem treinamento para ser casual. É o treinamento para ser casual. Eu não quero que passe dessa linha. Então, a gente treina eles pra gente, olha,
para a gente manter a comunicação, a gente precisa seguir assim. Esses dias a gente entrou numa discussão de trocamos os talheres ou não trocamos os talheres? Você acha que a gente vai sair dessa linha tênue do casual pro muito formal ou para menos e tal? Então, a gente sempre está pensando em o que a gente pode melhorar sem deixar de perder sem perder a nossa característica principal. Então, o Broca tem, por exemplo, Clube do Livro. A gente tem Clube do Livro. Eles estavam lendo Hospitalidade Racional agora, do Will Guidara. Todos. A gente deu um livro para cada um. Legal. E aí a gente tinha esse Clube do Livro semanalmente com o salão. Sentava a Gi, que é a chefe executiva, e discutia todos os pontos do livro com eles toda semana. Assim como tem treinamento uma semana é saquê, a outra é rum, a outra é vinho, a outra é cachaça. Pequenos produtores, sempre pequenos produtores para o bar. Então, é isso, sabe? O conteúdo do copo é maravilhoso. A gente ficou agora na Prazeres da Mesa, a gente ficou entre as 10 melhores cartas de bebidas do Brasil. Que legal. E com um serviço muito informal. Muito informal, muito tranquilo. Mas o conteúdo é um baita gelo. É o melhor gelo do mercado. Tanto o da máquina, quanto o comprido, quanto o quadradão. Baita gelo. Super rótulos. Só que não é um copo de R$300. Não é um serviço um serviço cheio não é um serviço rebuscado. É copo na mesa e pronto. E é copo americano para cerveja, com cerveja de garrafa. Então, eu amo. É isso, sabe? Tem que tentar... A gente não pode... Às vezes a gente vai em um monte de ação e fala, pô, que legal isso aqui. Vou colocar. Porque é bonito, porque não sei o quê. Mas aí não cabe. Não entra no brand, sim, sabe? Eu tive uma cliente uma vez que eu tinha uma padaria com conceito específico e aí tinha um copo de suco que era o copo de fine dining. Falei, cara, por que a gente tem esse copo? Exato. Né? Então, mas esses detalhes fazem com que a gente construa a nossa marca. Exato. Né? Você chegou aqui no escritório do Foodness e falou, pô, que legal, o escritório bonito, não sei o quê. Lindo. Isso foi uma preocupação também quando a gente foi escolher o nosso ponto de escritório e falar, pô, a gente tem uma preocupação estética com tudo aquilo que a gente faz. Por que não o nosso escritório? Perfeito. Né? Então, é legal a gente contar para as pessoas que absolutamente todo detalhe que tem ponto de contato de qualquer pessoa, seja um cliente, seja um parceiro, seja um colaborador com a sua marca, está construindo a percepção de marca, né? Exato. E aí, por exemplo, na hora de escolher o prato, eu falei, cara, a gente faz um super conteúdo, então a comida muito bonita, mas o prato é um prato branquinho com o logo do Broca. Sim. E aí tem um mais fundinho para quando vai mais caldo, tem um mais rasinho, tem um rasão, tem um mais côncavo, um mais assim e tal, e pronto. E você simplifica, barateia, exato, sem perder a qualidade, padrão, né? Muito padrão, volume. Na hora do serviço, se você tem um acervo de cerâmicas, muito diferente. Na hora do serviço, quando no nosso caso são 10 mil pratos por mês, são mais de 10 mil pratos, mais de 10 mil pessoas atendidas no mês. Não tem, imagina, um sábado são 800 pratos. Sim. Como que eu esse prato, mas essa cerâmica, mas essa daqui, essa dessa altura, não sei o quê. Aí o cara, ele vai preferir receber o prato em 20 minutos. Sim. Numa louça bonita, só que básica, do que receber em 1 hora numa baita apresentação. No caso do Broca, que toda atende a bastante gente. complexidade, né, na parte da criação e do desenvolvimento gera uma ineficiência operacional. Com certeza. Então é muito importante pensar nisso, né? A gente fez uma reunião ontem e aí estavam todos os líderes e eu falei, gente, estou criando um menu novo, a gente troca o menu conforme a temperatura. Então vai começar a ficar mais frio, eu troco o menu. O quanto eu posso subir o sarrafo do menu? Porque a gente já subiu uma vez, do primeiro menu para esse agora. Quanto eu posso subir? Aí eles falaram, chefe, com esse volume que a gente está agora, eu acho melhor não subir essa vez. De complexidade, isso. Não é preço, não é custo. Não. Complexidade de preparos. Então, o quanto a nossa equipe está tecnicamente pronta para esse preparo, o quanto o nosso passe está veloz para esse preparo e o quanto a nossa estrutura comporta esse preparo. É basicamente isso. Quanto eu perco de velocidade se eu deixo mais complexo. Exatamente. Então, como hoje em dia estoque não é um problema mais por conta do imóvel que a gente pegou ao lado, mas antes tinha que pensar em estoque também. Aí eles falaram, pô, chefe, vamos trocar no próximo. A gente acabou de acostumar com esse sarrafo. Vamos esse sarrafo, deixa a gente tá pulando esse sarrafo bem. Tá ali ainda, sabe? Vamos acostumar com ele e depois a gente vai pro próximo. E é isso, essa conversa com a equipe é fundamental pra gente manter alinhado o tempo todo. E assim, numa operação com
com um volume tão grande, atendendo tanta gente, a nossa chance de errar é muito grande. Todos os dias tem muitas oportunidades Sim. de errar. E aí eu falo para eles que é melhor a gente se acostumar e estar bem com o nosso teto. E depois a gente vai subindo, subindo, subindo. E consistência padrão é melhor do que inovação Muito sem mais. qualidade, né? Não, muito mais. É melhor ser bom todo dia do que excelente de vez em quando. Sim, perfeito. Adorei essa frase, vamos usar. A gente pega umas frases e a gente coloca como um destaque nas redes sociais, vamos usar. Agora eu vou repetir a pergunta do seu pai adaptada, mas quando você pensa em marca, quais são as suas inspirações na gastronomia? Quem são as marcas que você fala, cara, isso pode ser de fora? Muitas. Muitas mesmo, assim, porque cada marca me traz um grande benefício. Cada marca tem uma característica única que às vezes não se aplica visualmente ao Broca, mas conceitualmente e na maneira de pensar, com certeza. Então, estando no Brasil, não tem como falar, não tem nada a ver com Broca. Mas o Dom, por exemplo, ele tem ele construiu um negócio muito legal. Porque quando você entra no restaurante, você é engolido por uma atmosfera. Então, claramente, o gosto das coisas, a inovação do tempero, os contrastes e tal, claramente isso não é a primeira coisa. Pelo menos não pra mim. Sim. É uma super comida. Só que você come ali história, pesquisa, você come outras coisas. Detalhe, obra de arte, tudo. Né? A Assim, brasilidade que está aplicada em tudo. O Dom tem um cheiro. Então, eu acho que é um lugar que assim, desde sempre eu olho e fico, nossa, realmente é um templo. Então, nesse sentido, eu gosto de lugares que você chega e você é abraçado pela atmosfera do lugar. Tá. E no Dom eu me sinto assim. Legal. Tem um outro lugar que eu me inspiro muito no jeito de ser, porque é rápido, é casual e a comida é um tesão, assim, é muito boa, que é o La Mar, no Peru, Tá. em Lima. É um restaurante enorme. Enorme, tipo assim, muito grande. E você entra lá, trilha sonora, as coisas penduradas no teto, a luz, não tem ar-condicionado. O que te dá uma sensação de brisa muito legal também, porque é muito amplo. A comida tem uma finalização legal, mas não é um negócio que pode demorar muito. Então você entende ali que é ceviche e tal, bota uma coisinha e acabou. Aí você põe na boca e fala, nossa, assim, delícia, sabe? Assim, acidez, textura, pimenta e tal. La Mar é uma que eu adoro. Uma que tá em alta agora porque o menino ganhou o Oscar, o Michael B. Jordan foi agora, é o In-N-Out. Sim. Baita. Five Guys, adoro. Tem um saco de amendoim no meio do salão. Por que tem um saco de amendoim no meio do salão? Porque é o óleo que eles usam para fritar a batata. E a batata não vai dentro de uma coisinha. Eles colocam a batata dentro do saco e vem um monte de batata. Sim. Isso virou um negócio que... Gente, eles só colocam a batata direto no saco em um monte, vazando assim e tal. Frita na hora de amendoim, que tem um saco de amendoim no meio do salão. Então, essas coisas que me encantam, sabe? Que eu acho gostoso, acho divertido. Eu fui agora no El Chato. E teve uma coisa lá que eu fiquei, assim, de cara, que é a trilha sonora. A playlist. Eu amo trilha sonora, eu amo quando você fala, cara, que gênio. E a gente tem algumas pessoas muito boas de trilha sonora. Benny Novak é um cara fudido de trilha sonora. Ele é gênio. E André Mifano também. É um monstrinho de trilha. Eu amava a trilha sonora do Lilu e tinha absolutamente tudo a ver com a estrutura do restaurante, né? Então você tá ali... Eu amo o tartar do Lilu. Não, sim, vai voltar, vai voltar. Ai, que delícia. Mas tocava Backstreet Boys. Isso. E ele, de repente, o AC/DC. Mas era genial porque respirava exatamente o que ele construiu em relação à marca. É isso. Justamente nessa ideia aí do André... então, dessa do El Chato, eu fui lá e falei, cara, era uma trilha sonora tão... Tipo assim, era majoritariamente rock, mas assim, diversas camadas de rock, e a ordem da música e a textura do ambiente. Ela amarrava tão bem com a trilha que eu fiquei... E é ele que faz, é o Álvaro. Tá. Então eu acho isso demais, porque é a cara dele, aquela polinho com a boinazinha e a música. É a cara dele. Eu fico, caramba, bicho, isso aqui é legal. E
Óbvio que faz parte do branding dele também, tá sempre com a polinha preta e com a boininha, sempre. Sim. Faz parte, né? No final você recebe uma carta e a carta vem com um selo que é ele com a boininha, assim, é só a carinha. Porque marca pessoal do fundador ou do chefe Sem também dúvida. constrói marca do negócio, né? Tem um negócio que eu falo há muitos anos, que é meu, e eu coloquei como uma das características do Broca, que é ser deselegante. A deselegância. Então tem um monte de comunicação no restaurante, inclusive no boné que você ganha, tá escrito do lado, deselegante. Que a gente imputou na marca. Agora, sobre trilha sonora, esses dias aconteceu um negócio que foi assim, sensacional. A gente tem uma trilha sonora bem diversa mesmo. Bem diversa. E que eu mesmo faço. Tá. E do nada tava tocou Maurício Manieri. E aí, eu lembro que quando começou, tem uma introduçãozinha assim, instrumental, e aí ele começa o salão inteiro cantando. Todo mundo fez baby. Falei, meu Deus, aconteceu já de Fat Family. Todo mundo, a galera cantando. Eu achei isso um máximo. Eu falei, é isso, assim, eu acho que a trilha sonora era mais do que compor o espaço vazio de som. Uhum. Tipo, é mais do que não ter aquela coisa, não, tá faltando algo. Não é isso. Faz parte da marca. É a cereja do sundae, mas é aquelas que faz toda a diferença. Precisa, né? Cara. Eu amo a trilha sonora do Spot, por exemplo. Ah, é e verdade. Tem tudo a ver com o lugar, que eles sim. vendem, né? Com a construção de marca. Sem dúvida. Você acha que... E eu queria saber como, na verdade, porque eu acho a sua resposta vai ser óbvio, mas como que as pessoas, ou quais são os atributos que a gente coloca nos negócios para eles serem escolhidos para além de valor? Né? Para além de custo ou para além de conveniência? Quais são os atributos de marca que a gente traz para o negócio para que a escolha do cliente esteja além do não, eu vou aqui porque é do lado, eu vou aqui porque é mais barato. Eu acho assim, ó, o segredo do negócio como um todo, para mim, é que eu gosto de lugares que eu sei o que eu sei o que eu vou encontrar. Uhum. Então, eu acho que a padronização das coisas, de uma forma geral, é a melhor maneira de você ter recorrência. Sim. Então, eu vou lá e eu vou encontrar isso aqui. Quando eu troco algum item do menu, eu me deparo muitas vezes com pessoas dizendo mas, nossa, por que você tirou tal coisa? Por favor, volta tal coisa. Gente que me conhece de outros restaurantes, ou da época de Ribeirão, ou daqui de São Paulo, ou de Trancoso. Fica, por que não tem isso e tal? Oba. Mas posso só te interromper para falar uma coisa importante, que eu acho muito importante considerar, que é a previsibilidade para o ser humano é um lugarzinho confortável e quente, né? É isso que você está trazendo. Você tem um restaurante que tem inovação e muda o cardápio e tal, mas a gente precisa entender se isso faz parte do DNA ou se eu vou deixar um tanto de previsibilidade. Quantos restaurantes a gente conhece que nunca mudaram o cardápio? Sim. E o cara vai lá há 20 anos e come o mesmo prato. Então, previsibilidade é igual recorrência. Exato. Mas a nossa previsibilidade ela não está ligada ao prato que você vai comer ou ao coquetel que você vai beber. Perfeito. É o que você vai sentir na experiência. Então, por que existe recorrência em restaurante estrelado? Acontece de eu ir ou outras pessoas irem para comer o mesmo menu. O mesmo menu. E eu tenho experiências diferentes com o mesmo menu. Então, é previsível por um lado, mas por outro não. Então, no caso do Broca, o que ele vai sentir, não importa se o tiradito que ele comeu hoje, eu troco sempre um tiradito por um ceviche por um tiradito, eu vou trocando os crudos nessa vibe meio latina sempre. Às vezes ele pode gostar mais desse tiradito do que desse aqui. Mais desse ceviche do que desse aqui. Mais desse prato quente do que desse aqui, porque eu troquei. Mas o que ele vai sentir, a atmosfera, eu quero sempre entregar a mesma. Agora, tem um fator então que eu acho... Você imprime a previsibilidade no serviço, no ambiente... Na atmosfera. Tá. É na atmosfera. Então, como a atmosfera do Broca é composta? São os elementos visuais, claro, mas o speech do salão, o fato de eu ter uma cozinha 100% aberta, gera essa... Sempre a galera fica olhando mais a cozinha e tal, então a ambientação é sempre um fator muito importante. Agora, o que eu acho, assim, o que eu mais prezo no Broca, nessa questão de previsibilidade, é que o speech do salão,
ele muda, porque eu deixo eles soltos para alguns improvisos. Só que a gente tem um discurso que é tão roteirizado, e é roteirizado feito para parecer que não é. Que é isso aí que, no final das contas, sabe, a gente tem muito comentário de salão, assim, nossa, fui atendido de uma maneira tão leve, foi tão descontraído e tal, e é sempre um motivo para ele voltar, ainda que os pratos mudem. Agora... É que a sua previsibilidade, sendo um restaurante autoral de inovação, você coloca ela, inclusive, em encontrar coisas diferentes. Exato. Né? O cara tá esperando isso. Trocar. Então ele vem e pergunta. E uma outra coisa legal é que eu troco 3 pratos, né? Que são os executivos, semanalmente. Uhum. Então eu tenho uma recorrência enorme de pessoas que trabalham na região e querem toda semana comer um executivo diferente. Às vezes tem gente que vai 3 vezes na semana para comer uma vez de cada um dos executivos. Mas eu sou fã da sensação de ir num restaurante sem ansiedade. Sim. Sabe aquele restaurante que você fala, nossa, eu tenho que me preparar para ir, que roupa que eu vou. Eu não gosto disso. Eu acho que isso gera uma experiência, porque a experiência, na minha concepção, a experiência de ir num restaurante, ela começa bem antes de você chegar no restaurante. Sim. É quando você decide ir ao restaurante, é quando você é impactado por informações sobre aquele restaurante, você vai deglutir a sua decisão de ir naquele restaurante ou não, porque sempre tem... Vamos onde hoje? Tem muita opção. Sim. Hoje tá mais pra cá, hoje mais pra cá. Então, desde a decisão, tipo, nossa... Aí a pessoa fala, vamos no Broca? Aí você tem aquela sensação de, é isso. Nossa, é verdade, o Broca. Aconteceu comigo hoje. Vamos onde, tal, não sei o quê. Vamos lá. Eu falei, nossa, é aí. Porque eu me sinto bem, eu me sinto confortável, eu não preciso pensar muito. Eu não preciso me preparar, eu não preciso pensar em que roupa, porque eu posso ir com qualquer roupa. Sim. Eu posso ir direto da academia, eu posso ir direto de casa, eu posso ir direto do trabalho, eu posso me arrumar muito para ir. Mas isso também está na construção que você 100%. Planejou lá atrás, né? 100%. Eu quero que o cara, na hora que pense no Broca, fale, eu tô saindo da academia, eu tô de chinelo, eu tenho um date, tudo Exato. cabe. Então, quando você constrói um lugar que é um lugar confortável, é a mesma coisa de quando você está numa gôndola de supermercado e você não precisa pensar para pegar o seu sabão em pó. Porque é aquele. Então, eu não cheguei lá, o Broca não tem 2 anos ainda, eu não cheguei, mas é o que eu penso pro restaurante. É onde você mira, né? É onde eu miro. Eu quero, sim, acontece de muita gente ir direto do aeroporto, vir de fora e tal, para visitar o restaurante, e essas pessoas, sim, sobretudo as que não estão em São Paulo e que ficam sendo impactadas por informações do Broca ou minhas durante meses, essa pessoa sim, ela tá ansiosa para ir, ela se prepara para ir, ela tá com a expectativa altíssima, mas de forma geral, é um lugar que eu vou lá que tá tudo certo, eu já sei o que vai acontecer. Eu tenho vários restaurantes assim aqui, que tipo assim, eu não preciso pensar para ir. Baru, Ici, Le Jazz, uma porrada de restaurante que eu fico, gente, eu já sei o que eu vou encontrar. Você tem o que eu vou comer, né? Eu vou ali para comer isso. E aí é uma noite maravilhosa, eu quero tomar um chopp, eu já sei que tem um monte dessas chopperias bem bar clássico. Um monte aqui, eu falo, gente, eu vou lá. E às vezes tem uns restaurantes que eu fico, nossa, tem que me preparar para ir nesse restaurante, eu não sei como encontrar, eu tenho que reservar, etc e tal, sabe? Então, é meio isso. Eu pensei em um Broca para ser um lugar que eu não reservei, beleza, vou lá, pego uma filinha, tá tudo certo. Tá. E o que faz, na sua opinião, e o que você busca para a marca ser lembrada, não só consumida? Isso é muito legal, vou te falar. O Broca conseguiu um negócio muito, muito massa, que são os evangelizadores. Tem uma galera que é muito broker, assim, tipo, brocador mesmo. Vai, adora o nome e é sai maravilhoso. falando. O nome enfim, tem vários sentidos, mas essas pessoas, elas vão disseminando a marca e tal. E aí, eu acho que pro Broca, a lembrança principal do Broca, para mim, é uma coisa que eu sempre enxerguei, mais uma vez, fazendo paralelo com restaurantes que não tem nada a ver com Broca, em restaurantes de menu degustação. Tá. Você vai num restaurante de menu degustação, se eu te perguntar 3 pratos do seu último menu degustação, você não vai lembrar. Não. Não lembra. Eu lembro de pratos de alguns menus de degustação que eu fiz na vida que me marcaram muito. Outro e tal. Mas se eu te falar do último agora, 3.
não lembra. É. Porque não é isso que é lembrado. O que você realmente lembra é da experiência, da sensação da experiência. Então, como você estava naquele dia? Você vai lembrar, eventualmente, aquele dia você teve uma dor de barriga antes, que você teve uma notícia ruim antes, ou que você estava num dia maravilhoso porque você dormiu muito bem, ou porque, enfim... Com quem você estava, com quem como você foi. estava. A sensação da experiência. O prato, não. E pode ter sido impecável, tá? Impecável. Que você vai ter... teve uma coisinha, aí você vai falar com a pessoa que você foi. O que é aquilo mesmo que a gente comeu? Que era... Mas você não lembra todos os ingredientes. Era aquilo, não vai lembrar. Então, eu costumo dizer que eu coloco essas adereçagens do Broca junto com o speech de salão e essa comunicação toda. É tudo... É o todo. Eu não tenho uma coisa que eu... Quando as pessoas vão falar do Broca, elas provavelmente vão falar dos pratos que são os mais vendidos. Elas vão falar, não, é uma língua espetacular, ou tem um não é bobão, não sei o quê. Mas elas vão certamente falar de que se divertiram muito. E que foi um dia especial, e que passaram horas comendo e bebendo, e que ficaram bêbadas. Então, é isso, assim. Quando construí o Broca, eu pensei na pessoa sair de lá e ela querer voltar pela experiência que ela viu, que gerou nela naquele dia. Não é pensando numa comida específica, numa bebida específica, ou só na arquitetura. É amarrar tudo, assim, sabe? Então, é bem isso. É pensar na experiência como um todo. É você abrir o guardanapo e ter uma frase no guardanapo. Ela vai lembrar da frase no guardanapo. Uhum. Ela vai postar a frase no guardanapo no Instagram. Ela vai ver as costas da camiseta, tem uma comunicação engraçadinha. Ela não vai lembrar o que estava escrito na camiseta. Ela não vai lembrar o nome do prato, ela às vezes não vai lembrar o que está escrito no guardanapo. Ela não vai lembrar. Ela vai lembrar da sensação de como que ela gerou. Se sentiu, né? Exato. Então é isso, é sobre sentimento. E eu acho que é isso que faz, no final das contas, a marca vingar. Tem um negócio do McDonald's que eu acho espetacular, assim. Imagina você numa cidade pequenininha, chegou numa cidade minúscula, na estrada, andando horas na estrada, e aí chegou nessa cidadezinha. Porque você precisa ir no banheiro, você precisa comer alguma coisa. Aí você vai passando, aí tem um lugar que parece meio sujo, ali parece um negócio meio velho, aqui é meio estranho. Aí você vê os arcos dourados do McDonald's. Assim, é lá. Eu sei o que eu espero. Eu sei o que eu vou sentir. Segurança. Exato, eu vou lá e porque, tipo assim, é isso. É bem isso, é o sentimento que te gera quando você vai ver os arcos do McDonald's. É isso, é onde a gente luta, batalha todo santo dia para chegar. Sim. Bom, aí sobre o boné, a camiseta, esses signos que você vai criando, qual a importância disso? Ou isso é um artefato, uma estratégia para construir desejo de marca? E se isso impacta diretamente em venda? Ou se a gente tem que separar o que é ação para venda e ação de fortalecimento de marca? Não é uma ação de venda mesmo. Ela só compõe essa atmosfera que eu quero criar. Ponto. Uhum. Então, para mim não faz sentido eu criar estratégias que são de serviço se eu não tenho imagens que compõem aquilo tudo, né? Então, no marketing eu lembro que estratégias muito, muito antigas assim falavam sobre você levar algo para casa depois de uma experiência para você lembrar daquilo. Então, sim, tá lá vendo a camiseta, a pessoa pode levar a camiseta para ficar lembrando daquilo e ficar andando com a camiseta do Broca por aí, ou com boné. Tem os bonés a Los Dos, por exemplo, que é o do Coentro. Make Coentro Great Again. Isso aí foi genial. Uhum. Genial. O problema dessa estratégia dos meninos foi que nem todo mundo associa a Los Dos. Uhum. Tem gente que acha que é onde esse boné e tal, não sei o quê. Se eles souberem ligar a Los Dos, eles vão vender esse boné, tipo assim, a rodo. Mas não é... O lance mesmo é você criar uma ambientação. A pessoa tá lá e fala, nossa, que boné bonito. Camiseta bonita. Às vezes eu quero comprar ou não, às vezes é só para criar um ambiente. Então, no guardanapo, as plaquinhas, as camisetas, o prato, a bolachinha de cerveja, de coquetéis e tal. É mais para criar uma ambientação. De verdade, eu não penso isso e nem acho que isso vai ajudar com que eu venda mais. Tá. Isso ajuda a quem tá lá, sentado no restaurante, se sentir abraçado pela atmosfera criada. Então, plaquinhas no banheiro. Então, você vai entrar no banheiro, tá lá uma plaquinha escrito mira direito.
por exemplo. Aí no escritório, onde hoje não é mais o escritório, mas antes era o escritório, ficava ali no lugar do salão. Como que eu faço para as pessoas não entrarem? Eu botava assim, sala secreta, não entre. Isso aí a pessoa nem vai lembrar disso depois, mas o sentimento que gera na hora, sabe? É isso. E aí só criar coisas, todas as comunicações e frases e tal, sou eu que crio com essa intenção. Ambientação. Eu tive uma hamburgueria e a gente... Fica aquela coisa, final de obra, já acabou o dinheiro, tudo atrasado. Aí falava, pá, agora finalizou o banheiro, precisa comprar um espelho. Eu falei, eu comprar um espelho porra nenhuma. Chamava hambúrguer. Então já tinha essa brincadeira. Aí eu peguei uma moldura que a gente tinha e escrevi, relaxa, você tá lindo. E foi isso. Muito bom. Nunca mais tiramos aquilo. Muito bom. E aí as pessoas tiravam foto, lembravam, morriam de rir. É isso, no guardanapo, você abre o guardanapo e assim, ninguém fala, abra o guardanapo tá lá, isso tu broca. Aí você se limpou uma vez, aí o guardanapo é bem grosso, você vira de lado. Quando você abre ele, tá lá, relaxa, comida boa, suja a boca mesmo. E aí você, foto. E aí, sim, um negócio fundamental é fazer com que as pessoas gerem conteúdo para você. E para isso você precisa provocar elas, e é com isso que a gente provoca. Não é só, pro broca, não faz sentido ser só comida. Tem a bolachinha. Muita gente tira foto da bolachinha. É uma bolacha. E aí, a nossa posso falar qualquer nome de marca, né? Bom, a gente é fechado com a Ambev. A Ambev poderia dar milhares de bolacha pra gente. E a gente gasta dinheiro fazendo a nossa própria bolacha. Porque faz sentido. E porque é isso, Deus mora nos detalhes, né? Exato. Temos que é isso, pra marca. Então vai tirando foto e tal, e a pessoa vai gerando... nos stories, a gente gera muito pouco conteúdo, a gente gera muito pra feed, muito mesmo, mas pra story a gente gera muito pouco, porque o público gera o conteúdo pra gente. E muito bons, diga-se de passagem. Porque é um olhar só deles, o meu olhar é muito diferente do deles. É como ele tá vendo aquele prato, o ângulo que ele coloca o prato pra bater a foto, eu olho e falo, nossa, ele entende que essa é a frente do prato. E aí isso começa a gerar insights pra gente também. Sim. E aí a gente tem reposts 1000, assim, de cliente. Sim, legal. E já é prova social, né? Não é só que tem outras camadas aí, porque se você tem um monte de gente postando. O Léo Espigariol, que vai fazer o map com a gente, ele vai fazer o map de marketing que vai ter no meio do ano. E ele já fez uma edição comigo e ele fala que branding é você construir espaço na cabeça e no coração do seu cliente. Sem dúvida. Né? Então, também a coisa da camiseta, do boné, a gente tem vários signos no Foodness. A gente tem a caneca, a gente tem a garrafa, a gente tem as camisetas, a gente tem o moletom, que são, a princípio, uniformes nossos, porque a gente acredita, né? Você também anda uniformizado, a gente 100%. acredita nessa repetição. Mas a gente foi vendo que isso começou a gerar desejo. As pessoas falam, pô, eu quero esse moletom. E agora a gente vai começar a ter os moletons com os adesivos. Né? Porque antes só tinha marca e as pessoas já queriam. Falar, pô, a hora que a gente botar os adesivos, isso cria uma outra história, né? Porque a gente está contando um pouco mais daquilo que a gente acredita. E faz parte, né? Ser bom material e tal, porque você usa de fato. Eu tenho coleção de boné ganhado de restaurante e de camiseta de restaurante. E eu uso demais. Eu uso muito. Se a camiseta é boa, nossa... Camiseta da Pous Boutique espetacular, da Pão com Carne espetacular. Sim. As camisetas do de segunda, do de primeira, Maurício do Ping Yang faz umas camisetas muito legais. Também tenho o boné do Ping Yang, camiseta. Eu tenho camiseta do Aiô, lindíssima camiseta do Aiô com um baúzinho aqui. Então, cara, eu acho que é isso, assim. E todo mundo se ligou nisso. Antes era uma vergonha. Na verdade, existem algumas pessoas ainda, algumas pessoas torcem o nariz para restaurantes ditos hypados. Você não tinha hypado, como se fosse pejorativo. Cara, eu quero mais que seja. Sim. Eu só não quero que seja... Eu só não quero que a entrega não esteja de acordo com o hype. Ou que seja um hype momentâneo, né? Exato. Que vem e vai. Eu quero mesmo me manter ali o tempo todo, no hype, o tempo todo e ponto. Só que minha entrega precisa ser compatível. Sim. Porque eu acho que o movimento do restaurante, ele é 70% a sua entrega. Na minha opinião, 70% é a sua entrega, 30% é a sua comunicação. Mas se você não entrega, não adianta. Não, vai ser voo de galinha, né? A comunicação vai atrair um monte de gente, depois não tem retenção, as pessoas que foram falar, pô, não vai. E é muita gente indo, muita gente falando mal, se é ruim. Sim. E o Google é um grande vilão.
Porque foram 100 pessoas no restaurante. Se 99 amaram, 2 vão falar que amaram. Essa uma que odiou, ela vai falar que odiou. Então, assim, no Google, né? No Google. Sim. No Instagram, o Instagram é uma maravilha. Instagram, TikTok, isso aí ajuda muito. Mas no Google é complicadíssimo. Então, se 1.000 pessoas passaram pro restaurante, aí você atendeu mal metade, meu amigo, você despenca ali. Sim. E é um negócio que não tem o que fazer, né? Você precisa de 10 avaliações boas para compensar uma ruim. Sim, eu acabo saindo bastante com a Marcinha, que é minha sócia aqui. A gente trabalha junto, mora perto, a gente vai visitar vários lugares juntas. A pior sensação é quando a gente se olha e fala, tá visto, né? Ai. O tá visto é tipo... Muito bom, pô, não tá foi visto. ruim, mas também não precisamos mais voltar. Tá visto é triste. É. Eu posto muito... Acho que o meu conteúdo principal hoje é visitar restaurante e me filmar comendo. É só isso. Eu não falo nada. Eu fico só... não sei o quê. Cada uma que você faz quando você não gosta, eu só não posto. Então, um monte que eu vou... Sim. Filmei até. Ou comecei a filmar. É pior quando eu começo. Eu começo a filmar, fico... Ixi, Maria, eu vou parar de filmar. Vou só comer, tá dando trabalho filmar e tá ruim. Agora você arrumou um problema pra você, que você tá contando isso, as pessoas vão ficar prestando atenção. Ah, não, é verdade. Não, mas já perceberam, já tem um monte de restaurante que eu fui, não postei, e aí ficam, você vai postar e tal. Eu falei, não, acho que eu não filmei aquele dia, a luz tava ruim. Tava chateado. Agora, isso casa com a próxima pergunta que eu separei aqui. Assim, você usa muito a sua imagem como founder, né, como fundador da marca, para reforçar a marca. Me conta como você pensa estrategicamente o seu canal e o canal do restaurante, porque você é muito bom disso. Que bom, muito obrigado. É óbvio, eu separo as coisas e eu tenho uma função administrativa muito forte ainda no Broca. Daqui a pouco eu tenho que liberar pagamento, por exemplo. Né? Então, eu estou ali ativamente e eu enxergo. É que a galera confunde o fato de eu ser muito divertido, expansivo, comunicativo, eventualmente engraçado, com a seriedade que a gente coloca no nosso trabalho. Então, por trás de uma marca divertida, existe um trabalho extremamente sério. Sim. Assim, muito. Né? É divertido, óbvio que é legal ter restaurante, se a equipe é boa, as reuniões são leves e tal, então também é divertido, mas é um trabalho muito sério. Eu tento só fazer com que as pessoas entendam que o trabalho é sério e que a minha figura, embora descontraída, é uma figura que eu preciso criar autoridade. Tá. Eu preciso ser uma referência. Senão, eu começo a sair do que eu criei como branding para mim. Então, eu sempre tenho que ter a oportunidade de falar. Eu falo que eu sou dono de restaurante, porque isso gera autoridade e um pouco mais de seriedade na minha figura. Tá. Então, esse ponto. Todo o restante é muito parecido com o Broca. Então, a minha personalidade é muito parecida com a personalidade do Broca. Muito mesmo. O Broca é o lugar que eu gosto de frequentar. Tem cerveja de garrafa da marca que eu gosto. Servido no copo que eu gosto. Os coquetéis são pensados assim 100% no público. A carta de vinhos pensada 100% no público. O menu pensado 100% no público. Mas tudo isso eu gosto muito. O que eu faço na minha comunicação, que é muito assim, extremamente diferente da do Broca, é que eu posto muito mais sobre outros lugares que eu vou, minhas viagens e os restaurantes que eu frequento, do que sobre o Broca. Eu posto muito pouco sobre o Broca. A galera, às vezes, pensa que não. Mas se começa a analisar, tipo assim, 20% do meu conteúdo. Porque se eu começo a falar só... Como eu expliquei, coloquei todo esse plano de fundo para as pessoas entenderem que, embora muito parecido, se eu postar só sobre Broca, a gente vira uma pessoa só. A gente vira uma coisa só, na verdade. Sim. E eu não quero. Eu não quero, porque o Broca não vai ser meu único negócio. Daqui a pouco eu tô abrindo outro restaurante. E aí eu faço o quê? Se eu sou o Broca. Eu não sou o Cadu do Broca. Eu preciso... E desde o Cadu já... que é dono do Broca, mas é dono também de outras coisas. E tem a sua personalidade que vai apoiar outras tantas... Outras coisas. E não significa que eu não possa abrir um bar mais escurinho, focado em coquetel, com cadeira acolchoada, para atender 20 pessoas. Uhum. Então é isso. Eu tento fazer com que, mesmo porque é meu primeiro negócio,
E aí acaba que muita da minha personalidade foi impressa no Broca. Sim. Mas eu tento separar. E por isso que eu criei essa estratégia de tanto fazer conteúdo de um boteco, como fazer conteúdo de uma viagem, um churrasco em casa, mas de um monte de menu degustação. Tá. Para poder criar uma identidade própria. Então, muita gente principalmente dos seguidores dos últimos 6 meses, nem sabem que eu tenho restaurante. Nem sabem. Tá. Então, essa é a ideia, assim. Eu tento me desgarrar um pouco dessa figura 100% do Broca, porque daqui a pouco eu sou uma coisa só. O Broca e eu, sabe? Então, tipo, no começo aconteceu. A gente falou assim, é o Broca. Eu apontar para mim e falar o Broca. Sim. Ou então eu vou lá no restaurante do Cadu. Eu tento, sabe, pensando no futuro mesmo, assim. A minha ideia é ter mais negócios e diferentes e com tipos de imagem diferente, de branding diferente, mas com a mesma filosofia. Tá. A filosofia de endomarketing, o marketing para dentro do restaurante vai ser sempre a mesma. Mas para fora, sempre vai ser diferente. Fala do endomarketing um pouquinho. Como que você trabalha isso junto com a equipe? Porque também é construção de marca, né? Porque eles vão virar multiplicadores. Exato. Eu acho que o maior orgulho que eu tenho na minha vida é a minha equipe. Mesmo assim, eu tenho pessoas que estão comigo há 6, 7 anos, eu tenho pessoas que estão comigo há 5, há 4. Quando eu estava em Ribeirão Preto e recebia a proposta de chefiar 3 restaurantes em Trancoso, eu fui para lá e foram comigo umas 8 pessoas. Mudaram de São Paulo e de Ribeirão Preto para ir morar em Trancoso, num vilarejo. E depois muitas pessoas foram para lá para trabalhar comigo. E aí eu tinha uma equipe de, sei lá, 30 e poucas pessoas. Quando eu comentei que abri o Broca, ou seja, que eu saí de Trancoso, voltar para São Paulo, abrir um negócio próprio, mais de 25 quiseram vir comigo. Tá. Saí de Trancoso e vir todo mundo trabalhar comigo. E eu falei, pô, não consigo levar todo mundo, porque a primeira equipe do Broca eram 21 pessoas. E aí eu falei, gente, eu não vou levar todo mundo e eu quero dar uma renovada também, então vieram 16. Mas é bastante gente. Vieram 16 comigo, que estavam comigo em Trancoso, alguns estavam comigo em São Paulo antes de Trancoso. Tá. Ou em Ribeirão. Então, esse aí é o meu maior orgulho. E o que eu faço? O que a gente faz, na verdade, assim, eu faço pouquíssimo. Primeiro, o básico. O que é o básico? Um bom salário. Eu sempre vou falar de dinheiro porque as pessoas têm muita conta para pagar, tem filho e compra fralda e 100, 200, 300, 500 reais é muito dinheiro para muita gente. Sim. Muito dinheiro para muita gente. Então, para mim não é tabu mais falar de dinheiro há muito tempo. Então, um bom salário. Precisa ter um bom salário. É difícil? É difícil. Eu abri o Broca, tipo assim, devendo rios pro banco e tal. E meu salário, eu já abri com um salário muito acima do piso. Porque eu falei, não, essas pessoas... é assim que eu vou chegar, é nessa aposta. Absolutamente tudo por dentro da CLT. Nenhum centavo é dado por fora, nenhum dinheirinho é dado no cantinho, nada. Todo mundo tem plano de saúde, bom, o mesmo que o meu. Plano de saúde que atende tudo. A caixinha é muito alta porque é um restaurante que tem muito movimento, então aí a caixinha acaba sendo alta, é um fator atrativo. Eu nunca falei um palavrão dentro da cozinha. Eu nunca gritei dentro da cozinha. Nem nenhum chefe, nem nenhum subchefe. Nem ninguém. E a primeira pessoa que fez isso foi mandada embora na hora. E já estavam comigo há uns anos. Nenhum tipo de desrespeito acontece em nenhuma... Nem horizontal, diagonal, vertical. Todo mundo se respeita igual. Eu tenho uma equipe extremamente plural. Extremamente plural. Isso faz com que todo mundo se sinta bem. Acolhido. Não tem brincadeirinha, não tem essas coisas. Mas é só uma brincadeira. Não, no Broca não tem. No Broca o ambiente é super leve, sem precisar fazer piada de ninguém. E, por último, várias coisinhas que vão... que são os adereços aí. Então, vamos fazer um reality show e filmar um reality show em episódios para fiz um Masterchef dentro do Broca. Quem ganhou, as 2 pessoas, primeiro e segundo lugar, foram jantar no Tuju, harmonizado, tudo. Coisa que é muito difícil. Você vai gastar quanto no Tuju? Muito difícil para um cozinheiro que tira ali seus 5, 6 mil reais por mês. E aí, as confraternizações de final de ano, sempre em lugar muito legal,
tinha 20 pessoas, eu botei um samba num lugar enorme, tá para 20 pessoas. Mas elas se sentiram muito queridas, especiais e tal. Clube do livro, oportunidades de fazer viagem, de comer em restaurante. A gente tem muitas dinâmicas para eles comerem na Umbroca. Então, tem todo mês a gente pega 4 pessoas que sentam comigo, almoçam. E aí comer na mesa é muito diferente de comer provando ali e tal. Então, assim, N coisas, semanalmente a gente vai criando mais e mais e mais. Todo mundo tem plano de carreira e oportunidade, enfim. O lance é cuidar dessas pessoas com, assim, muito carinho, muito critério. Mas não é a Disneylândia. A gente cobra muito. É muito difícil trabalhar no Broca. Tá. Muito difícil trabalhar, mesmo. Porque quem é cozinheiro e estiver assistindo, eu vou falar um negócio e eu vou ficar, meu Deus, como? A gente produz soltando serviço. Então, o cozinheiro está soltando serviço, ele vai lá na bancada de trás e tá fechando guiosa e soltando guiosa, fechando guiosa e soltando guiosa. É assim que é. Por quê? Eu sempre converso com eles, falo, meninos, querem mais 2 pessoas a mais na cozinha? Eu ponho 2 pessoas a mais na cozinha. A caixinha de vocês vai diminuir? Queremos espremer um pouquinho mais? Vamos espremer um pouquinho mais? E eu não falando de horas a mais, falando de eficiência. Tá. Então a gente espreme um pouquinho mais. A escala é 5:2. Ninguém dobra. Só dobra em situações, assim, esporádicas. Fulano acabou de quebrar o dedo, só precisa dobrar. Você não abre normal. algum dia, não? A minha escala é 6:1 Tá. para abertura. Eu não abro o segundo, mas Tá. dos cozinheiros e da equipe inteira é 5:2. Tá. Isso custa para o restaurante fazer uma escala 5:2 nesse esquema. Tudo isso que você falou custa, né? Tudo custa. Aí eu vou te falar, eu tô ouvindo aqui as perguntas das pessoas falar, tá, como essa planilha fecha? Fecha porque a gente fatura muito. É assim que fecha. Volume. Trocando. Por isso que eu falei no começo. Se eu tenho um restaurante pequenininho, restaurante que tem 30 lugares, é muito difícil. Restaurante com Muito 50 menos lugares é Muito muito difícil. Muito É óbvio que não adianta você ter 100 lugares e não ter giro, Claro, né? Você precisa exato. pensar também no giro, mas... Então, a planilha de custos é um negócio pra gente assim muito rico. Então, a quantidade de fornecedores, a negociação, o volume que compra, o quanto desperdiça, o CMV da ficha técnica, o como você pensa o prato. Como eu faço um prato parecer não. Como eu faço um prato ser espetacular, Entregar... assim, gostoso e ter tudo ali e bons ingredientes e o CMV não ser... Esse é o trabalho, engenharia de cardápio. Sim. Como eu faço esse processo parecer o mesmo de outros 3, então tem 4 pratos com o mesmo processo, como eu faço o cliente não perceber que eu estou usando a mesma coisa em tudo? Uhum. Um exemplo, eu tenho patacão aqui, eu tenho patacão aqui, patacão aqui, patacão aqui. O cliente vai falar, não, calma aí. Então, nesse caso não dá, mas tem outros vários processos que conversam ali sem parecer que conversam. Então, engenharia de cardápio pra gente é tudo. Sim. E aí, no final do mês, você Que a consegue engenharia faturar. de cardápio, eu tenho falado muito isso, que a engenharia de cardápio é o processo de controle de CMV ativo, né? 100%. Que é estratégia para ter um CMV baixo. O controle de CMV, controle de desperdício, controle de estoque, ele é passivo, porque se você não tem uma estratégia boa para venda, você só vai ficar enxugando gelo. Se a sua grama tá alta, é óbvio que você baixa isso, né? Fala, pô, tá 42 porque tá descontrolado, não controla desperdício, não compra direito. Beleza. Exato. Mas aí você chega num máximo. Exato. Depois você precisa vir para a estratégia de cardápio para ser ativo no controle de CMV, né? Eu vejo muita a gente falando sobre o CMV, né? Você tem um número, é claro, né? O CMV saudável de 25, mas muito difícil de atingir, né? E eu vejo todo mundo... Vocês tipo, giram em torno de quanto? Isso aí. 25. 25. É muito difícil de atingir. Mas a gente conseguiu depois que a gente pegou o jeito de fazer cardápio. Sim. O jeito de fazer cardápio. E isso é... Então, eu tive a oportunidade de abrir restaurante meu próprio outras vezes com um sócio que eu queria investir. 5 anos atrás. Eu falo, não, porque eu não estou pronto. Não estou pronto. Para ter restaurante é muito difícil. Sim. Então... o restaurante ele é um monte de ralos, assim, ó, Sim. e de dinheiro. E o seu trabalho, assim que você abre, é começar a tapar os ralos. Então, você abriu o restaurante, você começa a descobrir os ralos. Ali tem um ralo, tapa. Ali tem um ralo, tapa. Ali tem um ralo, não dá para tapar. Fecha um pouquinho. Diminui o buraco do ralo. E aí você vai, daqui a pouco você chega num lugar confortável.
Assim, se eu trabalhar aqui, é ótimo. Mas eu não posso trabalhar aqui o tempo inteiro, porque eu tenho que me renovar. Eu sempre pensei que um negócio ele começa, ele cresce, 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 ele vai estabilizar ali no seu topo. O próximo passo é cair. Depois que ele estabiliza no topo e anda, e anda, e anda, ele cai. Como você faz com um negócio? Você volta no começo. Sim. O que volta no começo? Trocar de cardápio, troca de identidade, troca o uniforme, faz uma reforma. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte, o Léo Paixão, um chefe super conhecido. Todo ano ele reforma o restaurante. Todo ano. Todo ano ele faz uma modificação. Que seja para melhorar a operação, que seja para trazer o negócio no começo de novo. Vamos lá porque agora é isso, vamos lá porque agora é aquilo. Então, é sempre assim. Então, eu cheguei aqui na... Esse menu, ele tá perfeito. Esse menu de agora, ele tá com CMV muito bom, mas eu vou precisar trocar. E eu vou demorar um pouquinho de novo para chegar nesse CMV de novo, mas eu vou chegar. Porque eu já peguei a manha de fazer as coisas, sabe? E por isso que tem que ter uma baita equipe. E você pode também trocar o cardápio sem trocar todas as bases, né? O que facilita muito. É, aí que moram os segredinhos, assim. Sim. Tem que ter umas coisinhas, assim, que, assim, eu acho que tem várias pessoas que fazem isso muito bem aqui em São Paulo e no Brasil todo, muitas mesmo, assim, que pegam e você vê, a gente que é cozinheiro vê que tem várias coisas, várias bases muito parecidas que dá para fazer em grande escala e que ele consegue colocar em várias coisas no menu, enfim. Então, é basicamente isso, assim. Não tem... Não, engenharia de cardápio é um divisor de águas bizarro. A gente tem uma imersão de 2 dias que a gente chama de MEP, que é metodologia aplicada na prática, que a gente ensina a metodologia que a gente desenvolveu para engenharia de cardápio. Legal. Tanto ativo quanto passivo para controle de CMV. Vai ter uma agora em março, mas vai ter outra em setembro. Não percam, tá? 29 e 30 de setembro. Então, garante sua vaga, já está disponível, são só 20 vagas, porque a gente faz a imersão, todo mundo sai com plano de ação. E assim, tem gente que saiu com resultado de 8% num grupo de rodízio japonês, tá? Tipo, super difícil, mas implantando estratégia. É muito foda. Espetacular. A hora que você começa a entender, né, deixa só... A criatividade ela é fundamental, mas ela não pode guiar o negócio. Eu depois que eu fiz, já trabalhando em cozinha, eu trabalhava no hotel, eu trabalhava na pia de um hotel. Eu fazia pós-graduação em gestão de marketing. Tá. Porque eu já... Pensando nos dias de hoje. E meu tema da monografia foi engenharia de cardápio. Que legal. Já lá atrás. Porque eu sempre pensei... E aí tinha muitas outras coisas. Coisinhas muito bobas, do tipo, onde fica cada prato. E aí tinha um foco maior nisso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, às vezes, é só uma micro porcentagem que tem essa coisa do design do cardápio. O lance mesmo é lá dentro, né? É absurdo. E é divertidíssimo. O design ajuda, né? Mas ajuda você a vender mais do que é estratégico, etc. Mas se a base não tiver incrível, não adianta. Exato. Então, e outra coisa que a galera fala, mas um erro mais comum, né? Meu CMV é X. Na média, né? A média é o CMV é X. Mas o prato que mais vende é o pior CMV. Eu falo, meu anjo, aí... Não, aí não tem milagre, né? Aí você está mentindo para você mesmo. Cadu, agora eu vou fazer então a última pergunta para você, que é aberta. Depois a gente vai fazer perguntas exclusivas para os sócios de clube, que eles mandaram algumas perguntas para você. Tá bom. E aí a gente termina de gravar. Entendi. Bom, vamos lá. Para a gente fechar, se você pudesse dar um conselho para quem já tem um negócio, mas fala, cara, eu não tenho o lance da construção de marca tão consolidado. Meu negócio é legal, ele funciona, ele dá dinheiro, mas eu posso cuidar melhor da minha marca. Passos práticos para esse cara começar a executar. Cara, eu acho que a primeira coisa de todas é uma coisa que é difícil de construir porque leva tempo, é repertório. Eu acho o repertório um negócio fundamental. Se você não tem repertório, você não tem de onde tirar essas informações para imputar no teu negócio. Então, você tem que começar em algum momento. Então, eu tenho várias maneiras de adquirir repertório para várias coisas, né? Então, como cozinheiro, eu lembro que mudar o caminho que eu fazia para ir todos os dias trabalhar, mudar o caminho já me ajudava. Que eu via pessoas novas, via as plantas novas, o semáforo abrindo num tempo diferente do outro, via outros carros de outras pessoas, conversava com outras pessoas e tal. Então, isso era uma coisa básica que eu fazia, até as coisas mais normais, que é ir comer, né? E aí,
Graças a Deus a gente tem o privilégio de poder viajar Sim. e comer e tal. Isso é um privilégio. E isso ajuda muito no repertório. No caso de branding, é um pouquinho mais fácil. Porque você... É óbvio, para vivenciar uma experiência, você ir até o lugar é a melhor coisa. Mas tem tanto material na internet. Então, a primeira dica básica para começar agora, para a pessoa começar a fazer agora, ela pegar todo mundo que ela considera uma marca de sucesso e não precisa ser um restaurante. Sim. Uma pode marca ser de qualquer sucesso, outra pode coisa. ser qualquer coisa, né? E começar a prestar atenção no que essas marcas fazem. Como elas querem ser enxergadas. E mais legal, tem um monte de entrevista e um monte de podcasts legais como esse de pessoas donas dessas marcas. E que elas contam como elas construíram. Tem muito livro sobre isso também. Tem um podcast gringo, para quem consegue ouvir inglês bem, chama How I Build This. Legal demais. Maravilhoso. Então é isso, assim, você consegue entender da onde nasceu a sementinha na cabeça daquela pessoa para ela construir aquela marca. E aí você começa a tentar, obviamente, ir aplicando no teu negócio. Porque algumas coisas vão servir. Lembra que no começo eu falei que um dos benchmarking era o dom, que não tem nada a ver com broca, Sim. mas eu consegui absorver dali uma coisa de atmosfera. E O assim impacto você consegue... da atmosfera, né? Exato. Não até porque a atmosfera do broca não tem nada a Completamente ver com a do diferente, dom, né? mas é a ideia da quanto- coisa e como você leva isso para o seu negócio. O quão importante, porque tem 90% dos restaurantes que eu frequento não me geram atmosfera. Não me geram. Tem uma arquitetura ou clean demais, ou que não tem nenhuma coisa que me chame a atenção, um item. 90% dos que eu vou, mesmo. Sim. Esses outros 10% que me impactam são os que eu tenho uma memória forte sobre eles e realmente que a experiência faz sentido para mim. Então eu acho que é isso, busca todas as marcas que... Pode ser a Nike, Sim. pode ser... Enfim. Que é ótima de referências também. Exatamente. Pega programas de TV que tem muita ativação de marca, tipo Big Brother. Big Brother tem muita ativação de marca. As pessoas que estão por trás dessas marcas grandes, que tem grana para colocar no Big Brother, certamente são bons profissionais. Ali tem um baita diretor de marketing, tem uma baita agência de publicidade que está por trás daquilo pensando naquelas ações. O que aquela marca está querendo com aquela prova no Big Brother? Que tipo de mensagem que ela quer passar? Então isso vai te gerar alguma coisinha, sabe? Fala, pô... O iFood, por exemplo, ou o Mercado Pago, como eles querem ser vistos. Então isso é muito importante. Né? Vistos e lembrados. Então o Mercado Pago fez uma ação que eu achei muito legal. Que as pessoas entenderem que o Mercado Pago é uma fintech. É um banco. Rende dinheiro. E muita gente liga o Mercado Pago ao Mercado Livre, que é só um marketplace para você comprar coisa e chegar em casa. Sim. E não. É isso, entendeu? Ver que ações que essas pessoas fazem. Então, aí você vai buscando referência, vai anotando. Eu recomendo que vocês tenham um Trello ou alguma coisa que vocês reúnam as informações, estudem e tragam alguma coisa de referência. Agora, em se tratando de restaurante, é óbvio que... Tem o Pinterest e o Instagram que são maravilhosos também, né? Para busca de referência. Ele vai te dando um repertório visual muito interessante. E para além disso, pegar então essas referências todas e então, eu peguei aí 10 restaurantes que eu vou visitar. Cara, é um investimento que vai super valer a pena. Se você tiver ruim de grana, pede pouca comida e é isso, sabe? O lance é referência. Gastar a sola de sapato Cara, também, pra mim é assim, repertório. Repertório. Pra construção de marca é repertório. Porque, a menos que você seja um gênio e crie uma tendência e saia do nada. Então, a partir do nada, Mas é que o gênio tem muito repertório normalmente, Exatamente. né? Ele não ficou trancado em casa. Exatamente. O meu pai trabalhava com moda quando eu era pequena, ele viajava pra caramba fazer pesquisa e tal, e ele falava... Perguntei um dia pra ele, mas o que você vai fazer? Ele falou, gastar sola de sapato. Ver coisa, porque isso volta como referência e inspiração para construção. Exato. O Broca tem coisinhas, se as pessoas repararem bem, quando eu começo a falar, as pessoas falam, é verdade. O Broca tem coisinhas de vários lugares. Sim. Por uma curiosidade, o desenho de salão e cozinha do Broca é exatamente igual ao do de segunda. Tá. Exatamente igual.
Óbvio que eu adaptei para o meu imóvel, para Sim. o que dá para fazer. Mas é exatamente igual, porque eu gosto aquela disposição, eu gosto daquele jeito, aquele tamanho de cozinha, aquele corredor e tal. E aí tem referência de marcas que tem mascote, que não são necessariamente marcas que tem a ver com cozinha. Tem muita referência de umas cervejarias no Peru. Tem muita referência de uns restaurantes, umas portinhas no Japão. Umas coisinhas assim. Então... Muito bom. Bom, agora vamos para as perguntas então exclusivas para sócios de clube. Cadu é sócio de clube, está lá com a gente. Se você ainda não está no clube, o link vai ficar aqui para vocês. Até o próximo episódio.